E a gente vai começar falando desse escândalo que foi revelado hoje, envolvendo Eduardo Bolsonaro, que tem uma sociedade nos Estados Unidos com um disseminador de fake news, com um incentivador do ato golpista de 8 de janeiro e de outros atos golpistas que aconteceram nos últimos meses no Brasil. É um cara que é dono de site de fake news. Acho que vocês já ouviram falar desse site República de Curitiba, que espalha mentiras há muitos anos. Nasceu para apoiar a Lava Jato, depois embarcou no bolsonarismo. E eu não sei se está no ar ainda, porque espalha tanta mentira que, sinceramente, não sei se esse site ainda está vivo ou já era. O dono do site é esse sócio do Dudu Bananinha. Isso foi descoberto agora. E o cara é tão disseminador de mentiras, esse tal de Paulo Generoso, que ele até tem as redes sociais bloqueadas. A rede do passarinho dele, tá lá o aviso, bloqueada por ordem judicial, de tanto espalhar mentiras, de tanto apoiar golpe. O que foi descoberto é uma sociedade, uma empresa em que Eduardo Bolsonaro é parceiro desse e de outros golpistas. Tem também aquele Porciúncula, que ficou na Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, outro bolsonarista, obviamente disseminador de fake news, golpista. Quando a gente fala bolsonarista, já sabe, né? Vem todos esses outros adjetivos agregados, não tem jeito. Uma coisa puxa a outra. No período em que o ex-presidente Jair Bolsonaro morou nos Estados Unidos, o seu filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro, abriu uma empresa no estado do Texas, em sociedade com pessoas ligadas à disseminação de fake news no Brasil e que apoiaram os atos golpistas de 8 de janeiro e que passaram pelo governo do pai. Tem gente que trabalhou no governo Bolsonaro, como eu falei, esse Porciúncula, tem uma mulher também, todos em sociedade aí com o Dudu Bananinha. Essas informações foram reveladas através de uma parceria da agência pública, do UOL e ainda do CLIP, Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística. Foram 5 meses de pesquisa e investigação jornalística para chegar a essas informações. Eduardo abriu uma empresa em 18 de março deste ano, em sociedade com o influenciador de extrema-direita Paulo Generoso, conhecido por compartilhar notícias falsas e por ter apoiado os atos golpistas. E também com o ex-secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, como eu já falei, André Porciúncula. A firma Braz Global Holding foi registrada por Generoso no endereço da sua casa, em Arlington, no Texas. No mesmo local, outras 2 empresas dos sócios de Eduardo na holding também foram abertas, mas nesse caso sem o nome de Eduardo Bolsonaro. A reportagem procurou pessoalmente o deputado Eduardo Bolsonaro na Câmara no último dia 24 e ele foi bem hostil com os jornalistas. Ele ficou questionando por que estava sendo investigado. O Eduardo Bolsonaro questiona: por que vocês estão me investigando? Conhecendo um pouquinho do UOL e um pouquinho de vocês, eu prefiro não falar nada. Por que ele não fala? Porque descobriu que foi pego em mais uma transação, no mínimo, muito estranha, muito suspeita. A princípio, ninguém pode falar de corrupção, mas é muito suspeito o cara abrir essa empresa nos Estados Unidos com gente envolvida em atos golpistas, com influenciadores da mentira, como é o caso desse Paulo Generoso. O mínimo que ele deveria fazer é se explicar. É tão básico. Se um jornalista faz uma investigação, descobre uma empresa que você escondia, mantinha em sigilo, nos Estados Unidos, com uma sociedade para lá de estranha, e você simplesmente fala que não vai dizer nada, não vai comentar. Se não tivesse nada de errado, era só responder os jornalistas e estava tudo certo. Começa com esse discurso aqui de não querer responder e vai só se complicando. E ele disse mais. Ao final, o parlamentar afirmou, andando rápido pelo corredor em meio aos seguranças, que não devia explicações
e citou o TSE, sem ser nem questionado sobre isso. Tá vendo como ele se entrega? Os jornalistas não estavam falando de nada de TSE, estavam falando dessa empresa, para ele dizer por que ele tem essa sociedade, por que abriu essa empresa nos Estados Unidos. Mas aí ele tocou no assunto TSE. Estranho, hein? Eu estou traficando droga? Eu estou roubando alguém? É corrupção? Acrescentando que falaria com o Tribunal Superior Eleitoral se fosse chamado. E acho que ele se entregou nessa, viu? Meteu o TSE onde ninguém nem estava questionando. Parece que tem rolo envolvendo aí contas eleitorais de Eduardo Bolsonaro nessa empresa que ele abriu em sociedade com esse Porciúncula, com esse Paulo Generoso lá nos Estados Unidos. O TSE deveria agora abrir uma investigação. Claro que precisa haver um pedido para que haja uma investigação, mas isso é fácil. Algum advogado pode fazer, algum deputado de esquerda pode pedir essa investigação. Isso aí é tranquilo. O TSE não vai agir por conta própria. A justiça, em regra, ela precisa ser convocada a agir. Ela não age por conta própria. Mas eu acho que cabe uma investigação em relação a esta empresa que o Eduardo Bolsonaro possui nos Estados Unidos. É muito suspeita essa história toda. Não duvido de nada e aí tem coisa. Quando o cara começa a se complicar, era só responder e dizer qual é a explicação para ele ter esse CNPJ nos Estados Unidos, e quando ele já mete o TSE, mostra que a coisa é quente. Tem coisa quente aí para a gente descobrir.